E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cura. Ficou curioso? Fica ligado, curte, compartilha, se inscreve no canal e vem comigo. Solta a vinheta. E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e hoje a gente vai falar a respeito de cura. Atendendo o pedido do pessoal, né, sobre falar um pouquinho de cura emocional e cura espiritual. Bem, antes de falar da cura propriamente dita, vamos falar a respeito da doença. A doença espiritual ou emocional, ela pode acontecer em várias fases da nossa vida. Às vezes na infância, com alguma decepção, frustração, trauma, né? Coisas que as crianças passam terríveis ou coisas que são amenas aos olhos de algumas pessoas, mas aos olhos da criança é vista de uma maneira dolorosa, enfim. Também pode ser causada na adolescência, né? A gente escuta muito falar sobre bullying, sobre traumas de adolescentes, enfim. E pode ser também na fase jovem adulto, quando há alguma decepção amorosa ou frustração, medo, trauma também, enfim. Então, essa doença, essa dor emocional, ela pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Às vezes a gente acha que o trauma, ele só é provocado quando tem fase de consciência, né? Algumas pessoas pensam que a fase de consciência é na fase da adolescência e adulto, e não é. A fase de consciência, ela é desde a infância. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma criança que sofreu um acidente de carro e que fica com dificuldade de entrar num carro e às vezes ela nem sabe exatamente o porquê, entre outras coisas. Então, esse trauma pode criar uma dor emocional e pode até vir a criar uma dor espiritual. Vou falar um pouquinho sobre mim. Então, vamos lá. Eu tive uma infância muito boa, graças a Deus. Meus pais sempre foram muito dedicados a mim. Mas na minha cabeça, eu achava que eu tinha que acertar em tudo sempre, né? Que eu sempre me cobrei muito, eu tinha que ser muito boa nas coisas, não podia errar, não podia cometer erro de jeito nenhum. E isso me criou uma cobrança muito grande de mim comigo mesma, tá? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me convenci, eu conheci a igreja, conheci a palavra de Deus. Meu pai era espírita e se converteu ao evangelho. Meu irmão mais velho se converteu ao evangelho. Minha mãe era católica, ainda continuou católica durante um tempo. E eu comecei a ir para a igreja do meu pai porque era divertido ir para a igreja, não ficar em casa, enfim. E aí um dia eu lembro muito bem, como se fosse hoje, o pastor Dejaí Guerra, ele estava pregando a palavra, acho que não teve salinha, né, esse dia, não sei porquê. E meu irmão falou pra mim assim, levanta a mão. Levanta a mão? Por quê? Se você levantar a mão, você vai ganhar um presente. Tá bom, beleza, eu tinha 9 anos, eu
levantei minha mão. E aí tinha que ir lá na frente, eu tinha vergonha, meu irmão foi comigo lá na frente, e aí eu fui para uma salinha separada, junto com os irmãos, que oraram por mim, né? E eu tava ansiosa pelo meu presente, né? Eu queria ganhar meu presente. E meu irmão falou que eu vou ganhar um presente, e eu ganhei um presente. Você imagina a minha cara com 9 anos de idade quando eu ganhei o meu presente. É um presente mesmo, a palavra de Deus é um presente, ok? Mas eu esperava ou uma boneca, um lápis colorido, ou essas bobagens de criança. E aí, para melhorar a minha situação, quando eu cheguei em casa, que eu tinha me convencido, eu tinha que ler meu presente. Olha o tamanho da letra do meu presente, né? A minha mãe disse que eu tinha que ler, porque já que eu era evangélica, eu tinha que conhecer o evangelho. E aí eu tinha que ler. Na época, eu confesso que eu entendi isso como um castigo. Hoje eu sei que foi muito bom, até porque minha mãe me fazia perguntas sobre a palavra de Deus, o que obrigava ela a ler também a palavra de Deus. E ela diz, e ela se converteu lendo a palavra de Deus. Olha que maravilha. O tempo foi passando e eu comecei a ir na escola dominical, e, enfim, conheci a tia Fátima e... comecei a entender melhor o meu presente. Porque você imagina só, você pegar Mateus, né, e ler a genealogia e ficar doida com 9 anos de idade sem entender nada. E aí a tia Fátima transformava o Novo Testamento numa Bíblia infantil. E eu consegui entender as historinhas e me apaixonei. E me converti. Porque não mais do que a minha irmã, porque ela se converteu umas 20 vezes. Mas eu me converti ao evangelho a partir daí, porque eu comecei a entender verdadeiramente a palavra de Deus. E a partir daí eu passei por várias dificuldades, enfrentei vários problemas, mas eu continuei evangélica, crente, enfim. Eu passei pelos problemas da adolescência, até porque eu tive um problema muito grave pra mim na época, né? A gente tá chegando na época que o corpo tá desenvolvendo e eu tinha um seio enorme na época que o silicone não era moda. E não tinha roupa que coubesse em mim. E os meninos zoavam e as meninas zoavam. Então foi uma adolescência um pouco difícil. E para melhorar, a gente foi transferido, meu pai foi transferido, eu fui para uma cidade onde eu não conhecia ninguém. E uma cidade pequena. E apesar de ser uma cidade pequena, as pessoas não eram tão inocentes e bobas como eu era. Tem até um seriado que eu falo tanto quanto ela, que é a Anne. Pela minha inocência eu falava demais. Eu ainda falo demais, mesmo não sendo mais tão inocente. E o que acontece? Eu fui para esse lugar novo, na minha adolescência, sem amigos, né? Meu irmão tinha saído de casa na época, então a gente estava passando por uma fase muito difícil. Meu outro irmão estava muito bravo comigo porque eu tinha dito que a namorada dele tinha traído ele, e tinha mesmo. Ele ficou 1 ano sem falar comigo. E eu me vi, minha irmã era muito pequena, e eu me vi sozinha, sem amigos, sem ninguém, numa época que eu precisava desenvolver. Então eu criei um outro medo, o medo da solidão, né? O medo de errar, medo da solidão. Passaram-se os anos, 4 anos, eu consegui desenvolver muito bem lá, conheci outras pessoas, graças a Deus fiz amigos, a gente montou vários grupos, enfim. E eu vim pra Brasília de volta. E aí, outro problema. Eu cheguei aqui no meio do ano, no 3º ano do 2º grau. Na época era 3º ano do 2º grau. Eu sou velha. E aí, eu percebi que eu estava atrasada. Porque apesar das minhas notas serem altas na escola, o pessoal daqui
Estava muito mais avançado, eu não tinha aprendido 1/3 do que eles tinham aprendido. E aí eu me vi perdida. Aí o sonho de faculdade, de tudo isso, ficou na minha cabeça como uma frustração. Eu me formei, tá? Eu sou formada e tudo mais, eu consegui alcançar esse objetivo, o sonho da minha vida, mas na época para mim foi muito difícil. Arrumei um emprego, comecei a trabalhar e continuei buscando a presença do Senhor continuamente. E aí o que acontece? Eu fui me afastando do caminho do Senhor. O diabo, né, o inimigo das nossas almas, ele usa de estratégias minuciosas para nos afastar da presença do Senhor. E então havia coisas que me afastavam da presença do Senhor, eu não percebia. Por exemplo, às vezes é um palavrão que você dá, né? E porque você escuta tantas pessoas falarem, você acha que não tem nada demais e você acaba dando palavrão. Ou uma conversa, que alguém vem conversar com você, falar alguma coisa em que é um assunto que não é de Deus, um assunto que não é interessante você estar participando. A palavra de Deus diz: não se assenteie à roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí você está ali para não desagradar as pessoas e desagrada a Deus. E aí quando você vê, você está num estudo dentro da empresa onde você trabalha, descalça, com velas acesas, vestido todo mundo de branco, com o pé no chão para pegar energia, se a sua energia vem de Deus. Entre outras coisas. Indo a festas, até teve uma pessoa que comentou comigo assim: mas eu não vejo assim, porque hoje em dia a gente precisa fazer as coisas, né, pra gente não perder o emprego, Mas Daniel não teve esse medo. Era proibido orar 3 vezes. Era proibido orar para qualquer Deus, perdão. Só podia pedir ao rei. E ele continuou orando 3 vezes. Foi lançado na cova dos leões. Mas ele saiu vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo. Entraram na fornalha, porque não iam adorar a imagem. E a gente vai para uma festa mundana, a gente assiste coisas que não são de Deus, se envolve em coisas que não são de Deus, com medo. Medo de perder emprego, medo. E durante o período que eu andei na presença do Senhor, que eu não tive medo nenhum, o Senhor me honrou. Mas quando eu comecei a me afastar da presença do Senhor, as coisas começaram a ficar muito ruins. Tanto espiritualmente quanto emocionalmente para mim. Então, todas essas dores que eu acumulava dentro do meu coração, mas que eu nem percebia que acumulava dentro do meu coração, porque a perceber a gente percebe, mas assim, de uma certa forma a gente ignora. Começaram a ser latentes. A Bíblia diz que quando o inimigo das nossas almas, ele vai, quando ele sai da nossa vida, né? Deus, que o Espírito Santo vem, limpa a casa, faz moradia e ele sai da nossa vida. Se por um acaso a gente se afasta da presença do Senhor, ele vem e acha a casa vazia, porque o Senhor não fica se você não quiser ele dentro de você. E aí ele acha a casa vazia, ele não entra na sua casa, o inimigo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e busca 7 demônios piores do que ele para adentrar na sua casa, para ser muito mais difícil você voltar para a presença do Senhor. Então, todos aqueles medos que eu tive de infância, que eu tive de adolescência, que eu tive na juventude, tudo isso foi para dentro de mim de uma forma muito grande porque eu estava me afastando da presença do Senhor. Mas eu ainda era crente, eu ainda acreditava na minha cabeça que eu caminhava na presença do Senhor, mas eu me assentava na roda dos escarnecedores. E aí o que acontece? Em 2012, meu pai foi assaltado, né? 4 homens armados renderam ele e ele ficou muito contrito com isso. Meu pai era um homem que reagia a assaltos, entre outras coisas, sempre se deu muito bem e nunca aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada com ele, mas dessa vez o Espírito Santo de Deus conteve ele não fez nada.
Levaram o carro, levaram tudo que ele tinha. Ele voltou andando para casa, muito triste. E a partir daí a gente começou a perceber que ele começava a esquecer as coisas. E a gente achou que de repente fosse uma depressão por conta do assalto, enfim. Até que ele foi diagnosticado com Alzheimer. Aí as coisas foram caminhando, meu pai foi fazendo tratamento. Eu estava completamente abalada, meu emocional completamente abalado. Mas a gente estava caminhando. Em 2015, meu irmão sofre um acidente, um capotamento. A bebê mais nova dele é lançada para fora do carro e a do meio fica presa dentro do carro, a esposa dele é lançada para fora e fica com sequelas, ele quebra a clavícula, enfim. E a gente continua em oração, buscando ao Senhor. Em 2016 eu disse, quer saber? Que porcaria é essa? Não, tô cansada disso. Tá doendo. Meu pai tinha piorado da doença, não podia mais dirigir, ele tinha... Bateram no carro dele, graças a Deus não foi ele que bateu. Mas enfim, mas ele não podia mais dirigir. Ele tava ficando sem conseguir, normal do Alzheimer. E isso entristeceu bastante ele. E eu larguei a Cristo. Eu falei coisas para Jesus que só ele para me perdoar, porque ele é muito bom. E eu disse que ia magoá-lo como ele me magoou. Então, tudo que eu fizesse a partir dali seria para machucar a Deus. Porque se ele sofre quando eu sofro, se ele chora quando eu choro, se dói nele a minha dor, eu vou pro inferno e ele vai sofrer. Tolice, né? Mas quando a gente tá cego, né? A gente pensa muita besteira mesmo. E aí, 2017 meu pai piorou, parou de pregar, parou de pregar assim, no púlpito, né? Porque meu pai ia pra TO, ele pregava, ele ia pra... Até hoje meu pai prega. Se der bobeira perto do meu pai, tá falando de Deus pra você, graças a Deus. Mas ele não conseguia mais ler, então não conseguia mais ter um raciocínio lógico, uma continuação nos estudos, então ele não conseguia fazer uma pregação dirigida. E aí ele foi jubilado, enfim. E foi muito triste pra gente, porque ver uma pessoa tão independente, de repente, começar a ficar dependente. E em 2018, eu resolvi voltar para Cristo. Eu fui para uma igreja, Assembleia de Deus, aceitei Jesus novamente, pedi perdão pelos meus pecados e falei, vou voltar a caminhar na presença do Senhor. Mas uma coisa é você ser convencida de que você está errado e que você tem que mudar. Outra coisa é a conversão, é a mudança da sua vida. E é um processo, é como quando eu tinha 9 anos de idade que eu me convenci. E aí, ainda com 9 anos, quando eu comecei a entender melhor a palavra de Deus, que a tia Fátima me ajudou muito, graças a Deus, eu me converti. E a mesma coisa aconteceu. Eu me convenci que eu tinha que mudar, eu me convenci que estava errada, que eu tinha que ter pensamentos diferentes, mas eu até comecei a lia a Bíblia aleatoriamente, né? Mas não lia a Bíblia da forma que eu deveria ler, eu não buscava Deus como eu deveria buscar, tinha muita mágoa de muita coisa, enfim.
Ainda em 2018, meu pai teve um AVC, um trombo cerebral, e ficou internado 4 meses no hospital, entre a vida e a morte. Os médicos disseram que ele não ia sobreviver. Teve um médico que chamou a mim e meu irmão lá em cima, no Hospital Alvorada, e disse, olha, ele não vai sobreviver. E, de repente, seria interessante vocês pensarem até em levar ele para casa, para que ele passasse esse tempo com a família, enfim. E eu rejeitei ouvir isso no dia. Depois eu passei a orar a Deus falando o seguinte, Senhor, se for da tua vontade, cura o meu pai, se for da tua vontade, leva meu pai, mas faz a tua vontade. Mas eu não orava isso de coração, eu só orava por orar. Porque eu não queria ver meu pai sofrendo, mas eu também não queria sofrer, enfim. Mas eu cheguei a orar, pedindo a Deus. E meu pai saiu do hospital depois de 4 meses, ficou menos de 2 dias em casa. Ele ficou 1 dia e meio, mais ou menos, em casa. Eu acho que foram uns 3 dias no máximo. Não vou me recordar direito. E ele sofreu um infarto. Infarto agudo do miocárdio. Eu levei ele pro hospital. E foi um sofrimento atrás do outro. Meu pai sofreu muito no hospital. Teve dias que ele sangrou durante mais de 24 horas. 48 horas sangrando. Até fecharem um corte. Entre outras coisas que ele passou e que foi muito torturante. Pra mim, pra ele. Eu vi meu pai chorar, eu vi meu pai gritar, eu vi meu pai quase morrer. Ele teve uma parada cardiorrespiratória de 2 ciclos. Teve um dia que a gente tava voltando pra casa, eu e a minha mãe, e no dia que ele teve a parada, e eu senti uma dor no meu peito tão grande, mas tão forte, eu tive que parar o carro. Era uma sensação, eu achei que eu ia morrer. No dia que ele teve a parada, no horário que ele teve a parada, eu tava voltando do hospital com a minha mãe. E no outro dia, quando a gente voltou pro hospital, a gente soube o que tinha acontecido com ele na madrugada. E ele sofreu muito. Muito, muito mesmo. E ganhou um grande presente dia 4 de maio, dia do aniversário dele, saiu do hospital, veio pra casa. E a primeira palavra do meu pai foi, eu nunca mais volto pra lá. E nunca mais voltou, graças a Deus. Então essas feridas todas abertas criam dores emocionais e dores espirituais. Em 2019, como se não tivesse como piorar a situação, como se a vida já tivesse chegado ao limite. O meu sobrinho faleceu, estando na minha responsabilidade, dentro da minha casa. E isso foi muito dolorido. Aí eu já tinha o medo de errar, o medo da solidão, o desespero e a frustração de repente não realizar meus sonhos, a doença do meu pai e o medo de perder ele. E aí veio a culpa. Minha cunhada me disse, nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. E é verdade. É verdade. Mas o sentimento de
culpa é um sentimento muito forte dentro da gente. Tenho certeza que não é maior do que o sentimento de perda dos pais. Não acredito que seja maior de jeito nenhum. Mas provoca ferida, doença espiritual. E por que você tá falando tudo isso? Você não ia falar de cura? Então para que falar sobre tudo isso? Bem, o primeiro passo para a cura é entender que somos doentes. É o primeiro passo para ser curado. É encarar a verdade de cara. É saber que a gente é de carne e osso, que a gente erra, a gente falha, a gente tem culpa, tem responsabilidade e que a gente tá doente. É o primeiro ponto para a mudança. A gente vem falando sobre isso o tempo todo, que passar por esse deserto, que passar por essa tempestade, por esse tormento, é uma forma de Deus nos forjar, é uma forma dele trabalhar a nossa vida. É porque o nosso pensamento é um pensamento carnal, de vida na terra, vida terrena, mas o pensamento de Deus é um pensamento celestial, de cura espiritual, de transformação. Tem uma frase num livro que eu tô lendo que fala assim: entre a morte certa e uma oportunidade meio maluca do ser humano de se salvar, o ser humano salta para a oportunidade. O livro é No Olho do Furacão. Como assim? O exemplo de Pedro. Pedro, lá em Mateus 14:30, ele se encontra no meio de uma tempestade, dentro de um barco que vai afundar na cabeça dele. E de repente aparece um fantasma. Meu Deus, é um fantasma, um fantasma! Andando sobre as águas. Era Jesus. E Jesus fala, sou eu. E ele fala, Senhor, se é tu mesmo, me faz caminhar sobre as águas até o Senhor. Quer dizer, me tira do tormento do barco que tá afundando, pelo amor de Deus, e me leva até o Senhor. Se é o Senhor mesmo, me leva até o Senhor mesmo. Pareça maluco isso, o Senhor andar sobre as águas. Me leva até o Senhor. E aí Pedro sente medo. E eu digo pra você, sentir medo é normal, a gente sente medo mesmo. Quem não sente medo é o cara. Eu sinto medo. A gente sente medo. E Pedro olha pra onda, ele olha pra tempestade, ele olha pro barco balançando, a sensação de que vai afundar com certeza. E aí ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Ele estava andando sobre as águas e começa a afundar. A questão é, a gente pode ter medo, mas a gente não pode parar. Pedro grita, Senhor, socorre-me. E Jesus dá a mão a ele e tira ele. Depois dá um sermão, homem de pouca fé, enfim. Mas a gente não pode parar. O primeiro passo para a cura é entender que somos doentes. Somos não, que estamos, porque ser é um estado permanente, é para sempre. Nós não somos doentes. Podemos estar doentes, que é temporário. Então, quando eu admito que eu estou doente emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, é o primeiro passo para a cura. Ficou curioso? Ainda tem mais 3 passos. Acompanha a gente. Era o recado que eu queria deixar para vocês.